Pois bem, meus amigos, um pastor chamado de Moisés Galdino, pastor Moisés Galdino, ganhou as notícias hoje, muita gente pedindo para comentar sobre o assunto, querendo saber de qual igreja ele é, já vou dizer para vocês. Esse homem de Deus, ungidão aí, acabou indo num motel junto com uma garota de programa, segundo as notícias, mas também não era garota de programa, você já vai entender. E enquanto estava ali nos prazeres, deve ter tomado ali o comprimidinho milagroso e acabou morrendo na hora. E acabou partindo desse plano para o outro dentro de um local sagrado, o lugar dos prazeres. Meus amigos, dentro de um motel. E o mais interessante é que a mulher chamou o socorro, chamou o SAMU e perna para quem te quero. E ficou indagações no ar. Quem é essa mulher? Era simplesmente uma garota de programa que não queria, aparecer? A história é um pouquinho mais profunda, por isso eu peço seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. Seu joinha ajuda muito e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, meus amigos, a morte do pastor Moisés Galdino, ligado, é bom deixar claro aqui que ele era pastor, segundo as informações, da Segunda Igreja Batista de Ipatinga. E partiu dessa vida para outra, deixando aí um constrangimento gigantesco para a família, para a igreja e principalmente para aqueles que gostam de impor moral, quando estão em cima de um púlpito, o nosso pastor, o pastor, enfim. Esse cara aí trouxe uma vergonha generalizada. Segundo as informações, o pastor acabou passando mal, eu não vou ler a notícia, mas só ressaltar alguns pontos. O pastor passou mal após uma relação sexual em um motel, enquanto estava acompanhado de uma mulher. A versão inicial que circulou nas redes sociais era de que essa mulher teria sido uma garota de programa, mas a história não é bem assim. Essa narrativa até pegou muita gente e acalmou o coração de algumas pessoas relacionada ao contexto da igreja. E eu digo que essa história foi inventada para esconder, ou seja, amenizar talvez, tentar amenizar o escândalo, que é o que as instituições religiosas mais tentam fazer quando sai um caso como esse. Afinal, um líder religioso comete um deslize momentâneo com uma profissional do sexo, essa é a ideia. Porque é fácil de classificar isso, como um deslize, uma fraqueza momentânea, mas a informação não é essa. Segundo algumas fontes, a mulher não seria só uma profissional do sexo, conforme a divulgação, mas sim um possível caso de adultério com uma mulher da própria igreja. E detalhe, uma mulher casada. E a partir daí, no meu modo de entender, isso aí já deixa de ser um caso de uma hipocrisia pessoal somente e passa a levantar aquelas velhas questões que nós levantamos aqui no canal sobre o abuso da confiança, manipulação espiritual e relações escondidas dentro da própria comunidade religiosa de fé, cara. E tem outro detalhe, assim que a notícia foi divulgada nas redes sociais, ganhou repercussão, começaram a desaparecer as redes sociais do pastor, ou seja, desaparecer fotos e vídeos das redes sociais, tanto da igreja quanto do próprio perfil dele, na tentativa de te retirar todo o material, tudo o quanto é foto, vídeos que envolvesse a instituição. Tanto é que a instituição até agora não se manifestou. Quase que aquela ideia, é um indelinquente, é uma pessoa sem eira e nem beira que não conhecemos. E muita gente ainda questionando nas redes sociais que o cara não era pastor, Tem uns dizendo, não, ninguém se manifestou, o cara não era pastor, só estão levantando isso porque é perseguição política. Mas eu te digo o contrário, cara. E esse tipo de atitude é gestão de crise. Quando o escândalo estoura, o sistema corre para apagar os rastros e proteger a instituição. E isso não é a primeira vez que acontece. Quem acompanha o nosso canal sabe muito bem do que nós estamos falando. É toda a hora que acontece algum escândalo dessa proporção, ou talvez até menos, acontece exatamente esse é o caminho. Gestão de crise.
Ou seja, ele não era do nosso meio, ele não fazia parte da nossa convenção, ele era simplesmente alguém que estava tendo uma oportunidade, quando o negócio aperta demais, a saída deles é essa. Era alguém que estava começando uma oportunidade. Não, meu amigo, o cara era visto como pastor, ministrava como pastor, servia como pastor e tinha um amante como pastor. E acabou partindo dessa vida para a próxima sendo pastor. Ah, mas ele estava com amante sendo pastor. E eu deixo uma pergunta para você que faz parte desse contexto religioso. Por que o padrão de santidade exigidos para os membros comuns desaparece quando o problema envolve, uma figura que está em cima do púlpito? Por que para eles a exigência não é a mesma? Durante anos, meu amigo, os pastores constroem aquela imagem, de um homem escolhido por Deus, o guardião da moral, o cara protetor da família, conselheiro familiar, se tornam juízes de acompanhamento familiares, mas quando a vida privada aparece sem maquiagem, sem a carapuça, o discurso, na maioria das vezes, acaba entrando num verdadeiro colapso. E isso não significa que todo pastor é o que eu estou falando aqui, cara. Não é generalizando, mas na grande maioria é exatamente assim. E a sua ingenuidade acaba tratando líderes ao nível desse aí como se fosse automaticamente um homem de caráter superior a você simplesmente porque ocupa, o púlpito, ocupa um cargo visto dentro da instituição maior do que o seu como um membro comum. E isso não é verdade. Diante de Deus somos todos iguais, inclusive para se santificar e também para pecar. Eu encerro o vídeo dizendo para vocês uma coisa: esse caso do pastor Moisés Galdino aqui não é apenas uma tragédia pessoal. Imagina a vergonha que a esposa passou, que inclusive ela teve que ir no local, reconhecer o corpo e, enfim, fazer os trâmites para o funeral. Imagina a cabeça dessa mulher, meu amigo, sabendo que o cara dentro de um motel, talvez ela foi uma mulher que nunca entrou dentro de um motel com o seu marido e agora vai dentro de um motel para resgatar o corpo do marido. Você parou para pensar, meu amigo, no estrago psicológico que um cara desse promove antes de partir? Talvez ela via o marido como ele se apresentava, como aquela figura, construída por eles aí, uma figura de um ser quase intocável, homem de Deus, blindado pela fé, pelos seguidores, protegido pela própria instituição, e que agora essa mesma instituição resolveu apagar evidências que confirmavam que o cara era do meio, apagando fotos, apagando vídeo, removendo até o perfil do cara. Acredito que a mulher também tem a ver com isso. Tudo isso fazendo para não encararem a verdade. E depois os hipócritas somos nós aqui, os vistos como desigrejados. Encerro dizendo que para quem vê essa situação de fora, fica muito claro, cara, que o problema não é o pecado. Ou seja, não é só o pecado do pastor aqui. O problema é o sistema que vende santidade no altar e acaba gerenciando escândalos nos bastidores. Tudo para passar e manter aquela imagem de que são intocáveis e firmar o discurso que são instituições preocupadas com a moral e principalmente com a família. Até um pastor resolver ir para um motel com uma irmã da igreja e acabar ficando sem vida ali e, no final das contas, o assunto vem à tona. A verdade aparece. E a possível amante aí acaba ligando para o SAMU, fazendo a chamada de emergência e deixando claro que não ficaria no local. A reportagem, se você não leu, leia a reportagem, deixa bem claro. Os policiais chegaram, ela já tinha cascado fora. Por quê? É justamente para não ser reconhecida pela própria esposa. Isso é o que eu penso sobre esse caso, até que me prove o contrário. Deixa o seu like aí, que é importante. Se concorda comigo, deixa o seu comentário também, que ajuda muito. Ajude a hypar o nosso conteúdo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que tá complicado, cara. Você tem um caso extraconjugal na igreja. Vai pro motel com a sua amante. Talvez o motel corriqueiro que sempre frequentaram.
e aí exagera dos remédios até que se prove o contrário, né? Acredito que seja isso. E o coração não aguenta. E aí a carapuça cai, o tapete é levantado e família envergonhada. Mas está tudo certo no mundo evangélico do mundo atual. Que Deus tenha misericórdia, cara.